No Salmo 119, 11, você ouve bastante comigo aqui. O que que diz lá? Escondi a tua palavra onde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Esconder a palavra, como é que eu consigo isso, pastor Jaime? Orando. Nós damos um testemunho, o missionário contou um caso, ele era criancinha, ainda menino, mas já era de Jesus, ele aceitou com 6 anos. E um dia ele ouviu a palavra adultério. Aí ele chegou para uma tia e falou assim, tia, o que é adultério? E como é que a tia vai responder isso para uma criança? Né? Aí ela pensou e disse, meu filho, não é coisa boa não. Você vai crescer e você vai saber que não é coisa boa. Aí o que ele fez? Vai escutando. Ele olhou para o céu e disse assim, Jesus, nunca deixa eu experimentar isso não, se não é bom. Aí ele brigou no dia dele e falou, tem mais de 50 anos de casado e não experimentou, quer dizer, nem vai experimentar. Mas é isso, você tem que guardar a palavra que Deus fala. E às vezes, porque senão é em vão, quer dizer, é inútil o que Deus está falando com você. Toda palavra que sai da boca de Deus para o seu coração tem um propósito, abençoar você, guardar você, proteger você, salvar a sua família. Eu dei essa semana para vocês, vamos lá para Atos dos Apóstolos 13, 26. Isso eu dei domingo. E diz assim, filhos irmãos, filhos da geração, varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é dada a palavra desta salvação. Então a palavra de Deus, ela tem esse propósito de salvação. A palavra salvação, a tradução do grego para o português é uma palavra inclusiva, que ela quer dizer salvação, cura, libertação, proteção, prosperidade, tudo isso está nessa palavra. Então quando você recebe a palavra, ela não é em vão. Ela pode até na hora você não entender. Eu dou um testemunho de uma jovem senhora que eu estava pregando uma série de mensagens sobre Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Eu estou pregando a palavra ali e tudo, e ela falava para a mãe dela até uma senhora que foi policial, e ela dizia assim, mãe, sabe que adivinhar o que o pastor Jaime vai pregar hoje? É Isaías 53, 4 e 5. E eu continuava pregando e ela ficava lendo a Bíblia. Se fosse hoje, ela ia mexer aonde? No celular, né? Então, é para passar o tempo. E não estava lendo, acho que nada daquilo que eu estava pregando. Tempos mais na frente, ela pegou uma gastrite, uma ferida no útero. E ela teve que tomar muitos antibióticos, muitos remédios. E a mãe disse para ela, filha, e o pastor Gêmeo só pregava Isaías 53, 4, 5. O que diz Isaías 53, 4, 5? Fala lá, cura divina, entenda? Então ela não entendia que aquela palavra ali não era em vão, não era inútil. Aquela palavra foi dada para ela guardar no coração. E ela não entendeu. Lá na carta aos Hebreus, eu vou ler com vocês aqui, senão eu fico só ali no monitor, e não incentivo você a olhar a Bíblia, né? Hebreus capítulo 2 diz, portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais interesse, com mais cuidado, né? Diligência também quer dizer investigação, mas vamos falar com a palavra essa, mais cuidado, mais atenção, mais interesse, preste mais atenção, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Aquela palavra, entenda, é para guardar no coração, mas ela não ouviu, não guardou. Quer dizer, não conseguiu falar naquele momento. Nós vamos para Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Diz assim, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E nós temos que ver. Dr. Terry Osmond, ele escreveu um livro, falando coisas que nós devemos excluir da nossa vida, né? E ele fala, são essas palavras que às vezes pronunciamos. Nós não entendemos, porque falta a palavra de Deus no nosso coração. Ele fez deu um parecer assim, o homem é o que ele fala. Mas não entendi. Porque a boca fala do que o coração está cheio. O coração aqui nós temos que entender que não é o órgão que bombeia o sangue, não. O homem aqui é o coração aqui é o homem interior. Quer dizer, é a verdadeira pessoa. Então você fala do que você tem no coração. Quando o seu coração está vazio da palavra, você acaba falando o que não deveria de falar. Lembra que os antigos diziam, mente vazia, como é que era? Mente vazia, oficina do diabo. Não é mente, não, é o coração. Quando o coração está vazio, a pessoa fala.
Você olha a televisão, por exemplo, e você vê uma pessoa pública, que você não simpatiza com ela, ou ela tem ideias diferentes da sua, que você diz, eu odeio essa pessoa. E mostrou que a palavra de Deus não está no seu coração. E se está, se você ouviu, você não guardou. Você se desviou dela. Você não deu a atenção para ela que deveria de dar. Que se você tivesse dado atenção, você pediria, como aquele menino falou, tia, o que é adultério não é coisa boa. Bem, coisa boa, Jesus, então eu não quero não. Guardou aquilo no coração, de nunca ter aquilo. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus com mais atenção, para guardá-la no coração. Isso devemos ensinar desde o começo do ministério, da vida espiritual da pessoa. Veja comigo Provérbios 22:6. Parece que não é para nós, mas é. Ele diz assim, instrui o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, diga, não se desviar dele. Nós temos que ensinar, não é só a criança, não. Claro que temos que ensinar a criança a não mentir, né? Eu brinco que a pessoa diz assim, meu filho não mente, um mentiroso aí. Nós temos que ensinar a criança a não mentir. Neném, você mexeu aqui? Não, não mexi. Neném, vovô não vai brigar, vovó não vai brigar, mamãe não vai brigar, papai não vai brigar, titio não vai brigar, titia não vai brigar. Neném muda de ideia e falou assim, neném estava mentindo, mas é natural. Nós temos que ensinar a criança a não mentir. Então nós temos que ensinar a pessoa a guardar a palavra, instruir o caminho. Qual é o caminho? A palavra de Deus. Aí sim, aí você vai ver que é importante. Davi falou o que eu citei para vocês semana passada. Salmo 34:11. 20 meninos, e eu vos ensinarei o quê? Temor do Senhor. O temor é o respeito. Então você passa a respeitar a palavra de Deus. Dê mais atenção. Procure dar mais atenção, procure se interessar mais para aquilo que Deus está falando contigo, porque aquilo vai ficar no seu coração e você não vai pecar contra o Senhor, como dizer, eu odeio uma pessoa. Não, eu não odeio ninguém, ninguém. A pessoa pode ter ideia diferente da minha, mas se eu pudesse olhar nos olhos daquela pessoa, eu diria, Jesus ama você e eu também. Porque a Bíblia diz que nós temos que amar até quem? Até os nossos inimigos. Sempre gosto de lembrar que o diabo é nosso inimigo, mas não é desse mundo. Para você não cair na cilada que caiu um homem que fundou até uma religião aí fora. Ele estava lendo Mateus 5,44 e diz, tem que amar os vossos inimigos. O diabo é meu inimigo, então tem que amar o diabo. E ele disse que amava mesmo. E dizia que Satanás era irmãozinho dele, meu não é não. Não, mas pastor, mas não está escrito amar os inimigos, mas o diabo não é desse mundo. Jesus, para entrar nesse mundo, eu já citei hoje, Jesus teve que se fazer o quê? Homem. No princípio era o verbo, não li para você, João 1, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne. Jesus teve que se fazer homem, ele não podia entrar como Deus nesse mundo. Lembramos o caso de um pastor tradicional, que ele estava no culto e manifestou um demônio. Ele não tinha essa prática assim, de expulsar demônios, ministério diferente, mas era um homem de Deus, conhecia a palavra. E o demônio deu uma gargalhada, porque o pastor deu um brado na hora que ele manifestou, pastor, o sangue de Jesus tem poder. E o demônio deu aquela gargalhada, seu pastor, o meu sangue também tem muito poder. Mas o pastor conhecia a palavra. Ele disse, cala-te, Satanás. O único espírito que se fez carne e habitou entre nós foi Jesus Cristo. Nenhum de nós existíamos, antes da concepção. Tanto que nós, cristãos, seja evangélico ou católico, não aceitam o aborto de maneira alguma. Por quê? Porque a Bíblia diz, não matarás. E teve a concepção, acabou. É uma vida. Nós entendemos. Se a própria ciência também vê assim. Vê como uma vida. E essa vida não deve ser destruída. Entende? Não estou querendo polemizar, não sou a favor de também chegar e botar 20 anos, 30 anos de cadeia para uma pessoa que pratica. Não, a pessoa precisa de aborto, precisa ser amparada, explicar para ela que aquilo ali é errado, que ele não é certo, e pregar a palavra de Deus para aquela pessoa. Mas não é assunto nosso agora, só estou explicando isso para mostrar que Jesus veio em carne, né? Para desfazer as obras do diabo. Então, amar o inimigo é amar as pessoas que têm ideias diferentes da nossa, ou que fazem oposição a nós em algum momento, ou até nos perseguem, até nos maltratam. Nós temos que amar essas pessoas, orar por elas. Quem mandou foi o Senhor Jesus. Por isso que temos que guardar a palavra no nosso coração. Mas eu tenho que ir à frente, senão eu vou ficar parado aqui. Versículo 2. Vamos lá voltar para 2 aos Coríntios. 2, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação.
Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Nunca diga então que essa palavra não vale para você, vale. Deus está dentro porque Deus conhece o amanhã. Os antigos diziam, o amanhã pertence a Deus, é verdade? Então Deus sabe até a cilada que o diabo está preparando e te dá a palavra. E você despreza, não guarda no coração. Aí você fica desprovido da arma espiritual para enfrentar o inimigo. Ou então você cai na cilada dele de falar isso, odeio. Você vai ver como é ser importante agora, versículo 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Mas eu não tenho ministério, todos nós temos, principalmente hoje. Qual é o nosso ministério? Salvação da família. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. 1 Timóteo 5,8. Quem não cuida dos seus, negou a fé, se tornou pior do que o infiel. Então, cuidado com isso aí. Tá bom? Então nós temos um ministério. Então nós temos que tomar cuidado para não escandalizar. Quando um pai ouve um filho que é da igreja falar, eu odeio essa pessoa, você está escandalizando. Como escandalizando? A Bíblia fala de dois homens, um pai e um filho. O pai chamava-se Uzias. Uzias foi um grande homem de Deus. Mas no momento da vida dele, ele se desvia, entenda bem, daquilo que a Bíblia ensina, a palavra de Deus, que era a lei na época para eles. E ele foi fazer algo que ele não tinha que fazer. Ele foi repreendido, mas não aceitou a repreensão. Ele ficou leproso. E ele foi leproso para a sua casa. Aí a Bíblia fala do filho dele, que veio depois dele, chamado Jotão. No capítulo 27, segundo Crônicas. Veja comigo. Diz assim, tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar. E 16 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. Olha o seguinte, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Mas pastor Germano não entrou para fazer o que o pai dele fez. Sim, também concordo. Mas vamos pegar isso aqui como uma analogia, como uma comparação. Por que muito filho de crente não quer saber da igreja? Por que muito filho de crente não quer vir à igreja? Porque muito filho de pastor também não quer vir à igreja. Porque talvez estamos levando lepra para casa. Estamos o quê? Causando escândalo. Quando falamos, eu odeio fulano. Espera aí, se você diz, eu odeio fulano, preste atenção nisso, que isso é importante. Quando você fala nesse momento, eu odeio fulano, você pode ter recebido uma cura muito bonita, uma cura milagrosa. Todo mundo da família ficou impactante. Mas essa atitude que você tem de odiar alguém, escandaliza os que estão dentro da sua casa. Jesus diz que nós somos a luz da nossa casa. Veja comigo, Mateus 5,14. Diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha comigo. Diz, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Quer dizer, você tem que brilhar, mas você não brilha. Você escandaliza quando diz que odeia alguém. Ou coisas até piores. Lembra daquele filme evangélico? O pai, aquele metido a conservador, durão, né? Evangélico. Aí a filha está saindo com as amigas, com uma roupinha muito justa. E ele diz, ei, vai aonde? Vou sair com as minhas amigas. Filha minha não sai com uma roupa dessa para a rua. Aí chegou pertinho dele, pai, eu vi o que o senhor estava vendo na televisão ontem à noite, tá? O que ele causou para a filha? Escândalo. Vamos repetir o versículo 3? Está dizendo para nós, não dando nós escândalo em coisa alguma. Não é só nessa parte, como eu falei, de odiar as pessoas, de comentar mal a respeito das pessoas, que às vezes comentamos, fazemos um comentário. A Bíblia diz para não difamar o próximo às escondidas, mas às vezes estamos, né? Entenda? Esquecendo daquilo que até que esquecemos. E às vezes escandalizamos os pequeninos dentro de casa. Não é só o pequenino físico, não. Pessoas que estão começando na fé, se escandalizam. Então nós temos que vigiar para ver se o nosso coração não se enche mais da palavra de Deus, para falarmos mais da palavra de Deus, para termos mais o caráter divino, a natureza divina em nós, porque aí vamos crescer. Não podemos esquecer que recebendo a palavra, guardando no coração, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Olha comigo. Ele diz assim, pelas quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Então, à medida que eu recebo a palavra de Deus no meu coração, eu vou mostrar quem eu sou. Eu estou com outra natureza.
Por isso que eu falo desta maneira, mas não é só falar palavras ao vento, é agir mesmo. E eu vou amar aquela pessoa como orando por ela, intercedendo por ela, e vou colocar uma guarda à porta dos meus lábios, que agora eu tenho a palavra de Deus comigo, e não posso permitir de maneira alguma que aqueles que estão ao meu lado vejam palavras de destruição. Não, eu tenho que mostrar que eu estou com Deus, que eu tenho uma nova natureza. Por isso, papai, o senhor nunca gostou daquela pessoa, coisa do passado, entenda? Eu agora tenho uma nova vida com Cristo. As pessoas que vão ver isso. É muito importante vigiar para não escandalizarmos e não mancharmos o nosso ministério. Vamos repetir? Não dando nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério, a nossa fé, nossa missão não seja censurada. Enquanto as pessoas estão assim. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Quer dizer, nós vamos ser exemplo, testemunhas para eles, incentivadores, eles vão querer, por causa do nosso testemunho, conhecer Cristo, realmente a mudança. Por que eu estou falando? Porque quantos na família viram uma cura, mas que não mexeu muito com eles. Porque depois, o que nós estamos fazendo está causando censura à nossa fé. Depois, o que estamos fazendo está escandalizando as pessoas que estão perto de nós. Então, nós temos que vigiar nisso, não estamos praticando. E ele diz, na muita paciência, oh, que bonito as pessoas vão ver, nas aflições, verdadeiramente, o mundo já no maligno. Quando Satanás provocou o Senhor Deus a respeito do Jó, o que ele queria que o Jó fizesse? Que blasfemasse, que o Jó murmurasse. É isso que ele queria, é o que as pessoas esperam de nós também. Não as pessoas, mas o diabo que domina a vida delas. Que nós venhamos então negar o nosso Deus, ou murmurar ou reclamar do nosso Deus, quando passamos por aflições. Vamos lá para João 16:33, todo mundo aqui conhece. Quem não conhece? Tenho-vos dito isso, complete você. No mundo, tenho-vos dito para que em mim tenhais, no mundo tereis aflição, mas tende, eu venci o mundo. Então, está ali para nós. Eu tenho aflição, mas não perco a paz, de maneira alguma. E tenho um bom ânimo. Então, eu recebo a visita de um amigo, sabendo que eu estou doente. O que ele espera de mim? Que eu esteja lá muito abatido. E ele vai, então, naquela hora, crescer. Viu, Jaime? O que adiantou esse negócio de fé? Olha aí você. Não. Quando ele encontrar, ele me encontra com paz e animado, com bom ânimo. Ô, amigo, toda uma luta, mas Deus está comigo. Deus está comigo. Às vezes não é na saúde, às vezes é na família, a batalha com o filho, com uma filha, às vezes com o cônjuge. Estamos passando uma guerra realmente, e a pessoa quer ver você então abatido, desanimado. Não é a pessoa, é o diabo, que quer mexer com você também, mas você mostra que não. Entendeu? Palavra primeiro lá, não foi em vão o que você ouviu. O quê? Esse João 16:33, o Salmo 34:19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, todas as aflições, nenhuma aflição vai derrubar você. Nada, nada mesmo. Ele vai dizer mais, o versículo 4, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, que nós podemos tê-las, passar por elas, mas vamos sempre estar com paz, sempre dando bom testemunho, mostrando que a palavra que recebemos não foi de maneira nua, não foi, quer dizer, em vão. Não, nós temos um Deus que muda qualquer situação, que reverte qualquer quadro. É esse testemunho que vai atrair as pessoas com laços de amor. Correndo mais agora, ele diz assim, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, aí na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, quer dizer, não somos atores, não somos hipócritas, estamos falando porque cremos naquilo que Deus nos deu. E mais, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros. Quer dizer, vão falar o que for, mas você sabe quem você é. Você sabe. Eu estava ouvindo esse dia, eu tenho ouvido o Billy Graham, esses grandes homens de Deus, o missionário, a mensagem que eu trouxe para vocês domingo, foi do missionário que eu preguei, Deuteronômio 7:6. Nós somos um povo especial, olha que versículo lindo, que ele me trouxe para nós, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Santo é o que, pessoal? Santo é separado, né? Separar o seu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Mas a escolha de Deus não é assim, unido, unite, salame, mingo, eu escolhido foi você. Não, para de bobeira, você é coisa de criança.
Não, não existe. Como é que é o escolhido, pastor Jaime? Ele diz, eis que estou à porta e basta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Quer dizer, você ouve a pregação e recebe no seu coração. Você ouve e você tem interesse em guardá-la no seu coração. Quer dizer, ouve, não é de maneira vã que Deus falou contigo, inútil. Não, Deus falou com você para você guardar aquela palavra. Aquela palavra é a sua salvação. Aquela palavra é a sua... Porque você é o povo santo. Você foi escolhido porque você ouviu a palavra e aceitou. Tem gente que ouve e não aceita. Eu falo para a igreja, eu falei para os pastores, eu fiz uma live com os pastores dos estados, eu estava ficando, Deus não tem, porque eu preguei já para vocês aqui. Eu falei, Deus não tem queridinhos, Deus não tem privilegiados. Deus tem homem que abre o coração, que buscam, que querem, que ouvem a palavra. Deus, eu quero essa palavra. Deus, eu quero viver essa palavra. A palavra não é inútil para ele, de maneira alguma. Terminando, como consertado, mas sempre alegres, que não nos abatemos. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. É o que Deus mandou você fazer. A igreja de Cristo vai levar isso. Mas nada tendo e possuindo tudo, quer dizer, que é a graça de Deus. Voltando ao primeiro versículo. Então, não deixe a graça de Deus ser inútil na sua vida. Cada mensagem que você recebe, você deve vibrar. Deus, eu quero guardar principalmente aquela que te chama a atenção, aquela que salta os olhos, aquela que mexe com você. É como palpitando, né? Fazendo assim. Eu fiz uma reunião, quando eu era garoto, eu tenho 65 anos. Então eu peguei a época das cartas. Muitos aqui não pegaram a época das cartas. Então, não sei se você ficou longe da pessoa amada. Eu era rapaz ainda, entenda bem, e estava com a carta. E quando eu recebi uma carta, você lembra o que você fazia? Quem é da minha idade deve lembrar. Se você recebeu uma carta da namorada, a namorada do namorado, né? Você lia aquelas cartas quantas vezes? Todo dia, o que já falou, toda hora, não é verdade? Né? Eu brinquei que tinha uma canção antiga assim, quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com a carta na mão, e o coração acelerava, né? Chegava, você sabia que o carteiro ia passar, você já ficava igual um bobo esperando, né? Aí ela mandou a carta, aí tinha o coraçãozinho, né? Alguns estavam até perfumados, né? Aí você pegava aquela carta, quem é que nunca fez isso? Dormiu, você já dormiu com uma carta? Só o pessoal da cabeça branca que sabe o que eu estou falando, né? Quem já dormiu com uma carta aqui? Já me deu uma carta da pessoa, quem já leu 10, 20 vezes a mesma carta? Quem é que já fez isso? Será que é só eu que estou ficando velho? Não, né? Fazia isso. Mas onde você quer chegar? Irmão, nós temos que ficar apaixonados por essa palavra. É Deus se revelando para você. É você ler aquela palavra mais vezes, fazer verdade. Um dia eu fui meio de aprender o idioma aí, eu fui estudar, e a pessoa sempre me dizia quando terminava a lição, assim, leia mais uma vez, releia aquilo ali. E é importante isso, você fazer. Um professor no curso, ele dizia, aluno gosta de se martirizar. Quase não presta atenção na sala de aula, na época de prova, fica estudando até 3 horas da manhã, né? Não, preste atenção no que você está ouvindo e depois releia, faça uma revisão rápida daquilo ali. Você não vai esquecer mais. Amigo, guarde o que Deus está falando. Não seja vã a revelação de Deus para você nessa noite. Ou de manhã, você quinta-feira. Deus está dizendo, está se revelando. Naquele dia ele se revelou aquele garoto, quando diz assim, adultério não é coisa boa. Então Jesus, eu nunca quero, guardou o coração. Guarda o seu coração. Como é que eu guardo? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, não há lugar para o diabo na sua vida. Amém?